E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre os Yakuza? Vem comigo! E aí, pessoal, esse vídeo dá um trabalho, foi muita pesquisa, foi muito estudo, eu e minha esposa, para fazer esse vídeo. Eu acho que eu mereço o seu joinha e a sua inscrição. Vamos começar? Pessoal, da onde que surgiu, quando surgiu os Yakuza? Bom, pessoal, na verdade os Yakuza são o sobrevivente dos samurais. Sim, eles eram samurais. E os samurais, eles tinham muita honra, que era chamado de Ninkyo. Ninkyo são pessoas que dão a vida por motivos certos. São pessoas que têm honra, são fiéis a seus pais, aos seus amigos, pessoas que estão do lado deles, né? Respeitar os mais fracos. Isso seria também chamado de Bushido, tá? A honra dos samurais, né? E isso, como são pessoas que teve essa educação dos samurais, que acabaram virando a conhecida máfia japonesa, os Yakuza. Eu tô olhando aqui para baixo, pessoal, porque eu tô com a minha colinha aqui, que é muita coisa, senão eu acabo esquecendo. Nessa época, pessoal, eles não eram chamados de Yakuza, eles eram chamados de Gokudomono, que seria pessoas inteligentes, pessoas evoluídas espiritualmente, ou quando não era Gokudomono, era Ninkyo, que é a mesma coisa. São pessoas que dão a vida por motivos certos, são pessoas que se eles errar, eles tiram a sua própria vida em pedido de perdão. E depois de um certo tempo, não é muito antigo, não é muito tão antigo assim, tá, pessoal? Que de Gokudo e Ninkyo, eles passaram a ser Yakuza. Yakuza saiu de um jogo que é um jogo considerado feito, ou que os Yakuza jogavam muito, que seria o Hanafuda. É um jogo de cartas com desenhos, e quem fizer mais pontos no jogo ganha. E tem o 893, que seria o Hachi Kyo San, em japonês, os números 893, tá? E escrevendo em cima, ele fica Yakuza, tá? E esse conjunto de cartas é o conjunto mais fraco, que tem a menos pontuação. Em outras palavras, colocando o significado de Yakuza em pessoas, seria pessoas inúteis, de pessoas evoluídas espiritualmente, de pessoas que têm honra, passou a ser pessoas inúteis. É um modo pejorativo de chamar. Começou a ser chamado os Yakuza, tá?
Em 1992, pessoal, foi um ano depois que eu cheguei no Japão, foi criada uma lei para começar a fechar o cerco dessa máfia japonesa. O Yakuza, pessoal, muitas pessoas pensam que significa uma máfia só, mas não, tá, pessoal? A máfia japonesa tem vários tipos de famílias. Lá eles falam que são famílias, tá? Mas na verdade são grupos, são facções, né? E em 92 foi criada uma lei para começar a fechar o cerco contra os Yakuza. Mas foi em 2012 que a coisa ficou preta pro lado dos Yakuza. Eles não poderiam mais abrir conta em bancos. Amigos conhecidos de Yakuza estavam sendo presos. Eles não podiam mais fazer compra e no supermercado, por exemplo. Eles não poderiam mais fazer negócios com pessoas comuns. Pessoal, e antes disso daí ainda, no Meiji, né? Antigamente ainda, quando era império ainda, o Japão era império ainda, né? Tinha o imperador, ainda tem o imperador, mas o imperador não manda. Quando era imperador, os Yakuza era como se fosse prefeito das cidades, ou pessoas que resolviam problemas. Por exemplo, você não conseguia emprego, você ia falar com eles, eles arranjavam. Você estava com um problema no casamento, eles iam, conversavam e davam um jeito no relacionamento, ou coisas desse tipo. Eu estou com dívida, eles iam lá e ou emprestavam o dinheiro para você, ou eles conversavam com a pessoa para quem você estava devendo e ele conseguia mais tempo para essa pessoa pagar. Esse tipo de coisa, tá, pessoal? Aí passou os tempos modernos, tal, tudo. Mudaram o nome dessas pessoas, passaram a chamar eles de um modo pejorativo, que é Yakuza. E em 2012 começaram a fechar o cerco deles. E realmente hoje, em 2023, quase já não existe mais os Yakuza, tá, pessoal? Muitos não conseguiam mais viver no Japão, não conseguiam mais emprego. Uns compraram barcos e viraram pescadores. Outros viraram donos de bordéis. E muitos saíram do Japão porque realmente eles não conseguiam mais viver no Japão, tá? Para onde eles foram? Foram para a China, para Tailândia, para Filipinas, para Coreia, por assim por diante. O que aconteceu com essa com esse sumiço que o governo japonês fez com essa máfia japonesa? Vamos voltar um pouquinho. Essa máfia japonesa, ela não é falada abertamente, tá, pessoal? Mas ela ajudava nas eleições, ela fazia campanha para pessoas de eleições, ela trabalhava para o governo, ela trabalhava em conjunto com a polícia. Quando tinha um BO muito grande que nem o governo nem a polícia conseguia resolver, quem ia lá e resolvia era a máfia japonesa.
E essa máfia, antigamente, pessoal, ela era muito respeitada pelos brasileiros, pelos japoneses e por muitos, porque ela não, realmente ela respeitava as pessoas que moravam dentro daquela cidade. Chegava o final do ano, fazia aquele mochitsuki, né? Aquele bolinho de arroz amassado. Era os yakuza que amassava aquele arroz e distribuía para a cidade. Tempos de Dia das Bruxas, eles compravam um monte de doce para distribuir para as crianças, tá? E como eles não tinham aquele preconceito, muitos brasileiros faziam muita amizade, muito fácil, porque como eles já eram excluídos da sociedade, teve muitos brasileiros que fizeram muita amizade com esses yakuza. Teve uns que até entrou para a família desses yakuza. Na verdade eu tô falando yakuza, mas é yakuza, tá, pessoal? O certo de se falar, a pronúncia certa de se falar. Ok, chegou em 2012, então eles foram praticamente dizimados. O que aconteceu? Isso daí, na minha opinião, foi um grande tiro no pé para o governo japonês e para o Japão. Vamos explicar isso daí. Na época dos yakuza, pessoal, não existia tantos assassinatos, não existia invasão de casas com pessoas dentro. Existia invasão de casas, só que quando a pessoa estava trabalhando, estava fora de casa, aí eles arrombavam a casa para roubar. Não os yakuza, tá, pessoal? Ou talvez até eles faziam isso, mas é muito raro. Era mais os Bosozoku, né? Que eram os jovens revoltados, rebeldes, que andavam com aquelas motos barulhentas. E os yakuza tomavam conta da cidade para que exatamente não acontecesse esse tipo de coisa. E ultimamente está normal a ter invasão de residência no Japão, a pessoa estando lá ou não estando. E tem muita gente morrendo por causa disso, tá, pessoal? Com a saída do yakuza, primeiro que a segurança ficou um pouco mais... eles não estão dando conta de olhar para a cidade inteira. Os policiais não conseguiram, como é que se fala, tomar conta da cidade como os yakuza tomavam. E está aparecendo gangues de chineses, filipinos, coreanos, brasileiros, tá? Que estão fazendo assaltos em várias partes do Japão. E estão matando pessoas, estão entrando para fazer assalto dentro de casas, o dono estando lá ou não, tá? Já entraram no meu apartamento, eu fui assaltado no Japão, roubaram 2 vezes meu carro. Não é que roubaram o carro, tá, pessoal? Roubaram as rodas e o som do carro 2 vezes. E me assaltaram uma vez dentro da fábrica também. Me roubaram a minha bolsa dentro da fábrica. Isso daí foi um tiro no pé para o governo japonês, porque quando os yakuza tomavam conta, não acontecia essas coisas. Era muito raro. Acontecia entre eles, guerra entre eles ali,
Então davam uns tiros aqui, uns tiros ali, mas não matavam pessoas comuns, tá? Eles se matavam entre eles ali, quando davam um BO muito grande, tá? Mas eles tentavam o máximo possível para não, como se diz, atrapalhar a vida das pessoas comuns. E hoje já não está mais assim, hoje está tendo muito assalto de carteira, celular, entrando nas casas. O que mais que está acontecendo lá? Assaltos em combines que seria loja residente, como é que é? Conveniências, né? Aquelas lojas de conveniências. Tá tendo assalto em supermercados. Não assalto de mão armada, tá, pessoal? Eles entrar e roubar alguma coisa dentro. Tem japonês, tem de tudo que é raça fazendo essas coisas, tá, pessoal? E na época que os Yakuza tomavam conta não acontecia esse tipo de coisa. Pra mim, eu acredito que foi um tiro no pé para o governo japonês e para o Japão. Deixa aí a sua opinião do que você acha. Se você sabia dessa história, da onde que os Yakuza veio, como eles eram chamados, como eles passaram a ser chamados. E essa cultura de dar a vida, se matar, vem do Bushido, né? Vem desse orgulho, dessa honra que os próprios japoneses mataram. Mas eles hoje, quando eles se suicidam, eles usam essa palavra, infelizmente. Gostaram do vídeo, pessoal? Se inscrevam aí, deixe seu joinha. Esse vídeo deu um trabalho, hein? E até o próximo vídeo. Até mais. Fui!